Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. O versículo é o de número 24. Não foi um fim, foi um começo. Êxodo 12, verso de número 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Versículo 25. E acontecerá que quando entrardes na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Então ele está dando uma ordem. E acontecerá que quando vossos filhos disserem, que culto é esse? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Oremos. Eterno, bendito, Pai misericordioso, bondoso, maravilhoso, Deus todo-poderoso, Criador do universo. Tu és, somente Tu és. Tu és o Aleph, Tu és o Tav, Tu és tudo. Tu és aquele que gera vida. Tu és tudo em nós. Te adoramos, te glorificamos, exaltamos o santo nome, porque só Tu és santo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu neste lugar, nesta manhã, para que nós possamos, de uma vez, entender e colocar a Tua voz em nosso coração. E eu digo voz, ó Deus, porque ela tem que estar viva dentro do nosso coração, falando o tempo todo conosco, para que nós possamos lembrar de Ti. Por isso, exorta nossas vidas, edifica, consola, fala conosco, Deus. Trata com cada um de nós, opera, se manifesta em nós, faz os Teus milagres, direciona-nos dentro do Teu Espírito, Deus, para que possamos verdadeiramente Te adorar nesta manhã. E sabemos que o Senhor vai fazer maravilhas neste lugar, e até o término dessa mensagem, o Senhor vai mostrar que o Senhor é Deus. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Podemos assentar. Amados, nós estamos vivendo a semana da Páscoa, e por coincidência, a Páscoa judaica coincidiu com a Páscoa cristã. Pastor, existe duas Páscoas? Não, só existe uma Páscoa. A Páscoa bíblica. Portanto, a Páscoa não é judaica e nem cristã. A Páscoa, ela é bíblica. Ela foi instituída por Deus na Bíblia. E nós lemos o texto aqui ao qual Ele instituiu. E ela começa com o povo judeu. Aí sim, a Páscoa é bíblica. E só existe uma Páscoa, não tem duas. E ela começa com o povo judeu, saindo da escravidão para a liberdade. É isso que a Páscoa significa para o povo de Israel. Sair da escravidão para a liberdade. Porque eles foram afligidos 400 anos e eram escravos de Faraó. Deus ouviu o clamor do povo. Deus enviou um libertador na pessoa de Moisés, já tipificando a Jesus Cristo. Moisés então tira o povo e ele dá uma ordem ao povo que deveriam fazer uma solenidade que deveria constar para comer um cordeiro assado. E ele dá ordens, ele dá, melhor dizendo, diretrizes de como deve fazer esse cordeiro. O capítulo 12 vai falando sobre isso. E ele pega um cordeiro sem mancha, imaculado, um cordeiro sem pecado, ele é morto, o sangue passa nas portas. E quem estiver de dentro daquelas casas, e aonde o sangue estiver na porta, ninguém vai sofrer, nenhum primogênito irá morrer. Então a palavra diz que ele, o anjo ao qual ele vai enviar, o anjo da morte, ele vai pular aquela casa. Por isso, Páscoa, o significado da palavra é Pessa, em hebraico, é passagem, é pular. Então o anjo pulou a casa dos hebreus porque continha o sangue. E Deus então protegeu e tirou eles do Egito. Libertou, tirou da escravidão e levou eles para serem libertos. Assim começou a Páscoa. Assim é a Páscoa. É muito mais do que nós vemos hoje na televisão, entendemos aquele chororô todo. Não, não. Páscoa tem muito mais do que isso. Ela é muito mais. Ela é uma ressurreição. É a nossa ressurreição.
Porque se a Páscoa para os judeus é sair da escravidão para a liberdade, para nós também tem um significado. E qual é a Páscoa que nós comemoramos? A mesma Páscoa, a bíblica. Então hoje, a Páscoa bíblica, ela coincidiu com a Páscoa cristã, que hoje é feita em paralelo. No dia 30 agora, quinta-feira, começou então a Páscoa bíblica, né? Os judeus comemoraram da noite do dia 30, que termina o dia, então depois das 18 horas, quando apaga o sol se põe, começaram então o jantar do Pêssego, que é a Páscoa, e vai até o dia 7 de abril. Isso está escrito na Bíblia, né? Então depois da Páscoa vem a festa dos pães asmos, e se conta 7 dias do Homer, que são 7 dias que eles vão celebrar essa festa. Então só vai terminar no dia 7 de abril. Essa é a Páscoa bíblica. Levítico, no capítulo 3, vai nos ensinar a respeito da Páscoa. Levítico 23, o versículo de número 7 e 8, fala de como eles devem comemorar. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Bom, aqui tem 3 festas, ao qual nós vamos falar hoje, que se refere a essa Páscoa. Por isso que os judeus comemoram durante 7 dias, 8 com mais um dia da Páscoa. Então, o primeiro dia é a Páscoa, depois o segundo dia é os pães asmos, e aí se estende por 7 dias, fazendo ofertas ao Senhor, e aí, depois, eles vão finalizar a festa, porque 50 dias depois tem a festa de Pentecostes, que é a famosa descida do dom do Espírito Santo, mas isso é outra história. Eu vou me ater às 3 primeiras festas que estão aqui, que é o que vai importar para nós hoje. Então, Levítico, capítulo de número 23, falam de 7 festas bíblicas. Primeiro é a Páscoa, que tem que ser comemorada no 14º dia do primeiro mês bíblico. Depois ele fala da festa dos pães asmos, que é um dia depois, o 15º dia se comemora essa festa dos pães asmos. Então a festa da Páscoa é aquela na qual eles comem o cordeiro, né? E se lembra que saíram da escravidão para a liberdade, come aquele cordeiro assado na mesa, com pães asmos, com ervas amargas, fazem a celebração. No outro dia é a festa dos pães asmos, né? É o 15º dia, aonde eles têm que tirar todo o fermento da casa, tirar todo o pecado, né? Simboliza ali o pecado na Bíblia, né? Não pode ter nada que venha levedar, fermentar dentro de casa. E a terceira festa é a festa das primícias. Ela acontece 22 dias depois. É justamente no último dia, e nesse ano vai ser dia 7 de abril, que eles vão comemorar a festa das primícias. Então são 7 dias depois do 15º dia, ou seja, no 22º dia, se celebra a festa das primícias. Por isso que se conta 7 dias. E tudo isso é espiritual. Tudo isso tem um contexto espiritual. Nada está escrito nesse livro à toa. Por que que essas festas têm esse espaço, um entre outros? Depois mais 50 dias para ter a descida dos dons do Espírito Santo. Depois, as festas das trombetas, no primeiro dia do 7º mês. Aí depois mais 10 dias no dia do perdão, do Yom Kippur. Aí depois mais 5 dias para a festa do Sucote, a festa dos tabernáculos. Tudo isso tem um simbolismo, tudo isso tem um significado espiritual que foi cumprido em Jesus Cristo e que se cumpre hoje na nossa vida. E o que é Páscoa? O senhor falou aqui da Bíblia, falou de como os judeus comemoram. E nós? O que é a Páscoa para nós, pastor? Como é que nós comemoramos essa Páscoa? A Páscoa é o calendário mais importante para as nossas vidas. Porque a Páscoa, para nós, hoje, cristãos, não é Semana Santa. Não é peixe na sexta-feira. Não é chocolate hoje. Não foi malhar o Judas ontem. A Páscoa, para nós, é quando nós saímos das trevas para a luz.
Isso é a Páscoa para cada um de nós. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz, não foi o fim, foi um começo para mim e para você. Porque ali dá o início à nossa vida em Cristo. Porque um dia nós estávamos atribulados em nossos pecados e as nossas ofensas, e Ele nos tirou das potestades das trevas. Ele nos tirou, Ele nos arrancou de lá, e Ele nos mostrou a luz, porque andávamos em trevas. Então, Páscoa, para nós, é sair de uma treva, de uma escuridão, e agora enxergar essa luz que é Cristo Jesus. Então, a nossa conversão, ela começa na Páscoa. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós olhamos para Cristo e enxergamos em Cristo que verdadeiramente Ele é o único que pode modificar e mudar as nossas vidas, mudar a nossa casa, a nossa família, restaurar tudo aquilo que nós perdemos, tornar o nosso casamento pleno novamente, porque o dia a dia foi nos afastando, trazer aquele filho que for embora, reconciliar com o nosso parente, fazer com que nós possamos verdadeiramente ser homens honestos, mulheres honestas, pessoas que olhem para a gente e vejam e agem em nós dignidade, pessoas de bem. Quando nós olhamos para Cristo, que vemos que Deus, Cristo pode fazer isso em nossas vidas, ali há o nascimento da Páscoa em nós, porque morremos ali naquele momento. É como Cristo que está entregando o Espírito dele naquela cruz. Nós morremos. E depois ele vem e ressuscita dos mortos. A nossa vida ressuscita para uma novidade de vida. Aquela criatura morreu. Agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Isso é Páscoa. A Páscoa é você ser novo. A Páscoa é você ter uma mudança de vida. É você fazer uns 180 graus. Não faz 360 não, porque senão você vai voltar para o mesmo lugar. Mais uns 180. Onde você começa a enxergar as coisas que você não enxergava antes. Você começa a ter noção de que você necessita de mudança, de mudar. Você precisa mudar. Começa aqui na mente. Saber que eu preciso mudar a minha mente. E as coisas que eu fazia eu não posso fazer. Eu desagradei muitas pessoas, eu fiz coisas que não deveriam fazer. Eu magoei muitas pessoas. Eu deixei muitas pessoas tristes. Mas hoje Cristo está na minha vida. E hoje eu sou capaz de pedir perdão a ela. Hoje eu sou incapaz de fazer qualquer mal para o meu próximo, porque Cristo vive em mim. Então Páscoa é você ser uma nova criatura. Páscoa é deixar essas trevas, onde nós entendemos que tudo é lícito. Todas as coisas estão certas. Afinal de contas, nós somos bonzinhos. E se somos bonzinhos, nós não precisamos de Deus, engano. Precisamos de Cristo. Porque para mudar caráter, só em Jesus Cristo, querido. Só em Jesus Cristo. Nós precisamos mudar nossas vestes, nos limpar. Porque o que nós fazíamos antes era normal. Deixávamos nossas famílias em casa. Íamos encontrar com alguém na rua. E quando nós éramos interpelados, nós dizíamos o seguinte: o importante que é de casa é fiel. Aquela lá eu não largo. E achávamos que isso era certo. Isso estava correto. Mas um dia nós saímos das trevas para a luz e Deus nos mostrou que isso não era correto. E nós deixamos. Cobrávamos propinas, fazíamos aquilo que era errado. E quantas igrejas hoje estão fazendo aquilo que é errado, tentando fazer um jeitinho. Antes mesmo dessa igreja que abriu, eu falei isso semana passada, que nós recebemos uma proposta para termos placa, para termos cadeira, em troca de um favor. E nós dissemos não. Tudo que vai acontecer aqui vai ser com dízimos e ofertas dos santos dessa igreja. Nenhum dinheiro de corrupção vai entrar nessa igreja. Não vai. Páscoa é liberdade. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu possa
e você possa ter liberdade. Ele veio mudar as nossas vidas. E hoje, nós não podemos ficar à frente da televisão chorando, porque estamos vendo um filme de Páscoa, porque isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque as pessoas que ficaram na sexta-feira chorando, hoje, estão embriagadas. Hoje, nem sequer se lembra o que aconteceu na sexta-feira. Não comeram carne porque era respeito, mas sequer consegue respeitar o vizinho que mora do lado. Aliás, sequer consegue respeitar o próprio membro que está dentro da sua igreja. Páscoa, querido, Páscoa é uma liberdade que você tem em Cristo para fazer o que você quiser. E liberdade para quando você for fazer, você julgar se é lícito ou não é lícito. Você tem liberdade para fazer isso. Porque antes você não tinha. Antes te oferecia uma droga e você se drogava. Mas hoje você diz, não, eu não uso isso. Por quê? Porque eu sou liberto em Cristo Jesus. Páscoa é liberdade. Porque quando nós temos Cristo, olhamos para Cristo, aceitamos a Cristo, nós sentimos essa liberdade e agora nós temos liberdade para dizer sim e para dizer não. Eu não estou mais debaixo desse jugo. Eu fui liberto. Eu fui salvo. Então agora eu não tenho mais uma religiosidade dentro de mim. Eu não sou religioso para fazer um ato e depois sair daqui e dar mau testemunho. Não. Eu sou um ser humano, sujeito a todo tipo de coisa que você pode imaginar. Mas se policiando a cada minuto e a cada momento. Porque eu não sou Deus, você não é Deus. Nós temos matéria, nós temos sangue, temos sentimentos, temos raivas um do outro, temos alegria, temos tristeza, ficamos felizes. Nós somos assim. Mas queremos saber que nós agora temos uma liberdade em Cristo, porque Ele morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter essa liberdade. Esta é a primeira festa. Ao 14º dia fazei a Páscoa. Ou seja, saia das trevas para a luz. Porque no 15º dia comemorais as festas dos pães asmos. Capítulo 23 de Levítico fala das festas dos pães asmos. Versículo 6 em diante. E que festa é essa? Onde o povo deveria tirar todo o fermento da sua casa. Porque o pão não podia levedar, ele não podia fermentar. E você sabe que para fermentar precisa de tempo. Precisa deixar descansar para que ele possa crescer. E aqui não tem nada a ver com fermento biológico. Flashman, qualquer outro tipo de fermento, pó royal. Porque não existia fermento. Então, que fermento era esse? Fermento natural. Você pegar um pouco de farinha de trigo, juntar com água e deixar ela descansar, ela vai fermentar. O negócio é que quando você coloca o fermento biológico, químico, ela dobra, triplica o tamanho. Mas o próprio alimento se fermenta. A uva fermenta. Então, esses tipos de grãos que fermentavam, eles não poderiam estar dentro da casa deles, tinham que ser retiradas. E é feito até hoje. E nós, pastor, fazemos um outro tipo de Páscoa? Não. Fazemos a mesma Páscoa, porque só tem uma Páscoa. Então eu vou ter que tirar o feijão da minha casa, vou ter que tirar o milho? Não. Você tem que tirar o pecado. Porque esse fermento, ele simboliza o pecado em nossas vidas. Porque Páscoa é onde a gente sai da morte para a vida. Porque um dia estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E Ele nos deu a vida, porque Ele nos arrancou das mãos do inimigo. E se você estava morto, hoje você vive, não só fisicamente, mas também eternamente, porque Ele prometeu que a todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá eternamente. E você vive eternamente. Páscoa é pães asmos também. A festa não é só uma, tem outra. E você precisa tirar o pecado, você precisa arrancar.
Ele já te libertou, querido. Você não tem mais domínio sobre a sua vida. Quem domina a tua vida é Cristo Jesus. Então você determine e diga, o mal eu não faço, porque Cristo está na minha vida. Ele me libertou. Eu não preciso mais estar nesta roda, porque Deus me tirou deste lugar. Por que eu estou voltando lá? Não volte. Não volte. Deus já te tirou desse lugar, querido. Para que você está voltando lá? O que você está fazendo lá? Páscoa é sair da morte para a vida. É levantar a cabeça e não ter vergonha de andar e dizer assim, ó, Jesus Cristo vive em mim. Ele me põe de pé. Porque aquele que furtava, não furta mais. Porque nós nascemos de novo. Saímos das trevas para a luz. Estávamos mortos e agora estamos vivos. E agora nós podemos mostrar essa vida para as pessoas, porque elas não vão entender. Porque saímos desse lugar cheio do Espírito Santo, que vamos celebrar um Jesus Cristo vivo, vamos comer do pão e beber do cálice, e dizer para Ele, Senhor, eis-nos aqui, usa nossas vidas, Senhor. Faz aquilo ao qual o Senhor tem para fazer. Porque durante 7 dias, a palavra diz, e nós lemos aqui, deveriam levar ofertas queimadas ao Senhor. 7 dias. Porque 7 dias depois da festa dos pães asmos, vai acontecer uma festa chamada Festa das Primícias. É a terceira festa. E ela está em Levítico, aí, do versículo 23, 9 em diante. Fala da festa das primícias. Onde eles tinham que dar as primícias para Deus. Levítico 23, verso 9. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizei-lhes, quando houverdes entrado na terra que eis de dar, e fizerdes a sua colheita, e não trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Israel tinha que pegar o molho das primícias 7 dias depois da festa dos pães asmos e levaram a oferta para o sacerdote. Páscoa, querido, é sair da doença para a cura, porque Ele nos curou. E eu não estou falando de físico, não, estou falando espiritualmente. Ele mudou a sua mente, Ele transformou você, Ele mostrou. E agora, pastor, o que nós damos para Deus como primícias? Frutos de arrependimento. Todos os dias nos arrependemos daquilo que fazemos e mostramos para Ele como nós somos gratos. Frutos de arrependimento. Ser crente em Cristo Jesus, crer nele, é uma constante. Todos os dias nós nos convertemos, todos os dias nós nos arrependemos, todos os dias nós somos transformados pela palavra que tem nos libertado, a palavra de Deus. Todos os dias. É uma luta diária e constante, mostrando frutos de arrependimento. Festa das primícias. Jesus Cristo, ao morrer, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra diz que Ele levou as primícias para Deus. Nós precisamos dar primícias para Deus, dando fruto de arrependimento. Pastor, eu pequei. Se arrepende. Hoje é ceia. Pastor, eu não posso tomar ceia não, que eu estou em pecado. Nem eu, nem você, estamos todos em pecado. Então a palavra diz, mostre fruto de arrependimento. Arrependa-se e participe. Coma do pão e beba do cálice. Você sabe por que nós temos que mostrar fruto de arrependimento? Nós somos separados do mundo. Você sabe por que você se veste diferente? Você sabe por que você fala diferente? Você sabe por que você age diferente? Porque se você se vestir igual ao mundo, falar igual às pessoas que estão lá fora, agir igual às pessoas que estão lá fora, você nunca vai dar testemunho de Cristo. E o mundo nunca vai ver Cristo em você. É por isso que você é diferente. Você não dá testemunho sendo igual ao mundo. E sim sendo o quê?
diferente do mundo. Para as pessoas olhar para você e ver que tem algo diferente em você. Você não é igual. Mas não. Não. Nós estamos copiando o mundo e deixando as pessoas conforme é o mundo. Então, aonde que nós vamos ver a diferença? Aonde que as pessoas lá fora vão entender que elas precisam de Jesus Cristo, se nós estamos fazendo igual a todo mundo está fazendo? Frutos de arrependimento. Nós precisamos dar frutos de arrependimento. Nós precisamos chegar a um nível mais profundo, a um nível superior. Nós estamos superficial. E sabe por que a igreja não faz as obras que Jesus Cristo fazia? Porque a igreja não chegou lá ainda. Ela está parecida com o mundo. Ela não é diferente do mundo. Precisamos mudar as nossas vestes. A palavra de Deus diz que a noiva dele vai subir com vestes brancas, mais alva do que a neve, cantamos aqui. Nossas vestes vão mudar, vão ser diferentes. É por isso que nós somos diferentes. Para mudar esse mundo caótico do jeito que está. Porque ele está de cabeça para baixo. Então nós somos chamados para fazer a diferença. E precisamos ser a diferença. Frutos de arrependimento. Nós precisamos dar fruto de arrependimento, querido. De uma coisa é certa, Jesus Cristo vai voltar. Quer queira ou não, acreditando ou não, Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai levar a sua igreja. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de igreja. A igreja ao qual Ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. E ela vai permanecer aqui nessa terra até o dia que Ele voltar. E eu e você precisamos fazer parte dessa igreja. Eu e você precisamos estar inseridos nessa igreja. Então, amado, em nome de Jesus, precisamos sair dessas trevas para a luz. Precisamos sair da morte para a vida. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala que nós precisamos tirar o fermento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 7, Paulo diz: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Precisamos tirar, arrancar, limpar o fermento velho. Nós saímos das trevas para a luz. Você agora é uma nova criatura. Tira esse fermento. Limpa. É uma novidade de vida. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Ei, o coelhinho não é a tua Páscoa. O chocolate não é a tua Páscoa. Hoje é o dia que o Rei dos Reis ressuscitou e está vivo para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Ele está vivo. Sexta-feira não é dia de comer peixe, não. Sexta-feira é dia de se lembrar que um homem que não tinha pecado, que não tinha uma mancha, que não tinha nada no seu currículo que desabonasse a sua conduta, sofreu, morreu, foi levado a uma cruz para morrer por uma pessoa, um pecador, que muitas das vezes não está nem aí para ele. Foi por mim e por você que ele morreu. Você não era nem nascido e ele já estava morrendo pelos teus pecados e pelos meus pecados. Não tinha necessidade dele fazer isso. Mas Deus olhou para a terra e disse: como eu vou salvar o homem? Jesus Cristo disse: Pai, envia-me. E hoje, Ele nos dá a luz, nos tira das trevas. E o que nós damos para Ele? Infidelidade,
Ele nos tira da morte para a vida. O que nós damos para Ele? Um coelho cheio de ovo de Páscoa. É isso que Cristo representa para cada um de nós. É isso que Jesus Cristo verdadeiramente é para cada um de nós. Aquele que, quando nós estamos na aflição, nós oramos para que Ele possa ouvir as nossas preces. Porque sinceridade, querido, eu vou falar com toda sinceridade. Eu nunca vi ninguém orar para o diabo para ser curado. Eu nunca vi. Por mais ateu que seja. Eu nunca vi uma pessoa dizer assim, olha, ora o diabo para mim ficar curado. Eu nunca vi. Por que nós só buscamos Deus na hora que precisamos de Deus? Mas por que não somos gratos a Deus todos os dias pela vida que Ele dá a cada um de nós, pela casa que temos, pelo emprego, pela família, pelo alimento que está na nossa mesa? Por que nós lembramos dele quando ficamos desempregados? Por que nós lembramos dele quando há uma separação, uma morte na família? Por que não tratamos o nosso cônjuge como devemos tratar todos os dias? Mas por que nós levamos flores no enterro e todo mundo comparece lá? Porque amava ele? Porque ele era legal? Porque era uma pessoa bacana? Não. Remorso. Porque temos uma coisa muito ruim dentro de nós mesmos que chama-se remorso. E quando isso bate, querido, a gente não consegue nem levantar a cabeça para andar, a gente baixa a cabeça mesmo e é de vergonha. Precisamos dar fruto de arrependimento. Precisamos servir mais a Ele, questionar menos a Ele. Eu não me importo de ficar aqui. O que importa, Paulo diz, que eu pregue a Deus e não obedeça a homens. Tem muita gente obedecendo o homem aí, querido. Tem muita gente fazendo culto para homem aí. E tem muita gente celebrando o homem hoje. E você quer saber? Está lotado. Mas você sabe por quê? Porque nós estamos nos acondicionando a não ter mais compromisso com Deus. Nós estamos entrando na era moderna. Nós queremos ficar com Deus. E quando nós assumimos um namoro com Deus e queremos casar com Ele, nós não vamos no cartório assinar o papel. Nós fazemos um acordo com Deus. Olha, nós vamos morar junto, porque se não der certo, cada um para o seu lado. Não queremos descer as águas, não queremos assumir ministério, não queremos participar da obra da igreja, porque nós não queremos compromisso. Frutos de arrependimento. Nós queremos um evangelho fast food. Vem, come, vai embora. Me desculpe a sinceridade, mas Deus quer um compromisso comigo e com você, querido. Jesus Cristo morreu numa cruz para que a gente possa ter compromisso, para que a gente possa ter um elo com Ele. Não foi uma coisa qualquer não, filho. Foi um sangue derramado. Qualquer coisa que você derrama no seu corpo, um sanguezinho, você já sente uma dor. Você imagine todo o sangue sair do teu corpo. Você está achando que está calor aqui? Jesus Cristo ficou num sol de meio-dia, hora sexta. É meio-dia, hora sexta na Bíblia. Cravado numa cruz, com cravos enferrujados, nos pés e nas mãos. Sangue escorrendo por todo lugar. E você acha que era só isso? Tinha moscas, tinha mosquito em volta dele, se alimentando daquele sangue. Um mosquitinho que chega perto de você já te incomoda, você já começa a espantar. Você imagine você preso numa cruz sem poder fazer um movimento. O máximo que ele podia fazer era puxar um pouco de fôlego e respirar, quando dava para respirar. Pendurado num sol de meio-dia, caindo cada gota de sangue do corpo dele e as pessoas rindo e debochando dele. Hoje as pessoas riem e debocham da gente, a gente quer jogar praga nas pessoas. Acorda, crente. As pessoas riam e debochavam dele. Ele olhava e ele dizia, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós estamos nesse nível? Será que nós conseguimos chegar nesse nível? Isso é entender o sacrifício de Cristo. Isso não é simplesmente chorar. É entender que
que Ele fez um sacrifício maior para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta manhã. Que Jesus Cristo possa ter misericórdia de nossas vidas. Que nós possamos dar frutos de arrependimento. E possamos tirar esse fermento. Que a nossa fidelidade com Deus não fique só nas nossas palavras, mas fique nas nossas ações. Sabe, querido, nós temos que refletir o que nós estamos fazendo para Deus. Eu tenho refletido muito. Muito. E eu cheguei a uma conclusão que o que eu faço para Deus é pouco. Muito pouco. Diante do que Cristo fez pela minha vida. Eu tenho que ser mais ativo e menos pensativo. Agir mais. Fazer mais. Depois a gente vê. Mas primeiro vamos fazer. Fulano, será que dava? Eis-me aqui. Lembra de Samuel? Samuel não sabia de onde vinha a palavra, a voz. Mas ele pensava, é o meu Senhor que está chamando. Não precisou chamar 2 vezes. Samuel chegava, pois não, Senhor. Deus está falando conosco essa manhã, querido. E o que a gente está falando? Eis-me aqui? Ou será que a gente vai fingir que Deus não está falando conosco? Frutos de arrependimento. Precisamos servir a Deus em todo o tempo, para que Deus possa cuidar de cada um de nós. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.